Boa noite. Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando mais um programa Estudo do Livro dos Espíritos. Agradecendo a todos a oportunidade. A oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e poder juntos, estudarmos mais uma lição que o Livro dos Espíritos nos traz. É muito importante, sempre frisamos essa questão de que é um fator, obrigatório para todos os espíritas ou aqueles que querem conhecer a doutrina espírita, conhecer essa obra, estudar, ler, porque só assim vão conseguir entender as demais obras da codificação, entender a lição que os Espíritos nos trazem, o Espírito da Verdade nos trouxe, com todo esse trabalho de compilação que Kardec deixou, registrado nos 5 livros da codificação. Para aqueles que ainda não têm uma ideia do que significa o Livro dos Espíritos, ele é formado por 4 partes, onde o primeiro veio justamente a Gênese, a segunda parte, onde adentramos na aula passada, que seguiu o Livro dos Médiuns, a terceira parte é a parte moral, que originou o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte, onde deu origem ao livro O Céu e o Inferno. Então, todas as demais obras da codificação estão baseadas neste... Desculpem, essa importante obra. Então, é imprescindível a leitura para quem quer entender a doutrina espírita, os ensinos dos espíritos, o ensino do Espírito da Verdade, e assim podermos ter justamente a condição de falar sobre a doutrina, entrar em debates, em discussões, e poder também entender um pouco da nossa existência, da nossa vida. Haja vista que tudo que poderemos hoje imaginar acerca de questionamentos, nós vamos encontrar nesta obra, que forma 1019 perguntas. Portanto, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, a partir desse momento, com o estudo do Livro dos Espíritos, hoje as questões de 80 a 82, e lembrando a vocês que eu, o Ribamar e o Agemiro lançamos a vaquinha online, conjuntamente também com Érica, que é uma das coordenadoras da TV e da Rádio Chico Xavier, e lançamos a vaquinha online, porque estamos montando o estúdio da TV Chico Xavier, a parte física está toda pronta, precisa apenas de retoques, de fundo, de imagem, essas coisas, alguns móveis, e também a parte de equipamentos, câmera, mesa de som, microfones e outras
outros equipamentos, no intuito de sempre querer levar um melhor visual, uma melhor programação, para que aqueles que assistem e têm acesso à TV Chico Xavier possam estarem ainda mais, né, satisfeitos com as atividades. Claro, tudo dentro de uma simplicidade, e que possam, a partir desses trabalhos, ir divulgando cada vez mais as atividades da TV e da Rádio Chico Xavier. Se encontra, né, nós tivemos a liberdade de colocar o link, né, da vaquinha, e já surgiu pessoas, uns preferiram não participar, mas e fazer a transferência, né, direto na conta da Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, que é justamente a associação que conjuga todas as nossas atividades. Então vamos ao estudo da noite de hoje. Que é o objetivo central deste programa. O Livro dos Espíritos, que completou 162 anos, né, agora em 18 de abril de 1857. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor. Do mal, sede os vencedores da impiedade. Esse é um trecho da mensagem que nós encontramos no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, lá nas Instruções dos Espíritos, é uma mensagem do Espírito de Verdade em Paris, em 1860. Como falamos, nós adentramos a segunda parte do Livro dos Espíritos, que deu origem justamente ao Livro dos Espíritos. Do mundo espiritual ou dos espíritos. E essa parte do livro, ela é dividida em capítulo 1, Espíritos e segue, encarnação dos espíritos, retorno da vida corporal à vida espiritual, pluralidade das existências, para vocês verem como é palpitante, né, os programas que se seguem, considerações sobre a pluralidade das existências, vida espírita, retorno à vida espiritual, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos. Capítulo 11, os três reinos. E estamos justamente concluindo hoje o capítulo o 1, né, que é intitulado Espíritos. Vocês podem lembrar, só dando um pequeno lembrete, né, do que aconteceu, e vocês podem rever os programas anteriores, já que estamos estudando desde a introdução do Livro dos Espíritos, né, lá no nosso canal no YouTube, TV Chico Xavier, né? Lá tem todos os vídeos dos programas, né, anteriores do estudo do Livro dos Espíritos. Nós estudamos, né, no início as questões anteriores, que parte desde a 76, que definição se pode se dar, né, dos espíritos, onde o Espírito da Verdade diz: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo corporal, e assim a sequência, né,
desta importante reflexão que dá introdução à segunda parte do livro dos Espíritos. E hoje nós vamos justamente estudar, né, estamos estudando a origem e natureza dos espíritos, que é os subcapítulos, né, deste capítulo, para melhor, né, esclarecer vocês. E a questão é justamente 81, Kardec pergunta: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Para quem acompanhou o capítulo, o programa anterior, Kardec, na questão 80, ele pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Aí o Espírito da Verdade diz: é permanente, isto é, Deus jamais deixou de criar. Não tem aquela história que Deus, no sétimo dia, né, descansou e assim não fez mais nada, né, a partir daquele momento. E como vemos aí, o Espírito da Verdade diz que é permanente, né, por parte de Deus a criação, né, dos espíritos. Ele está constantemente criando, né, não existe aquela de descansar. E, aliás, quanto mais, né, nós avançamos no rumo da evolução, mais nos sentimos, né, atraídos para justamente trabalhar mais ainda. Lembramos de um caso clássico de Bezerra de Menezes, quando ele já tinha adquirido a condição de partir para os mundos mais felizes, ele pediu justamente a permissão a Maria para continuar por mais um longo período ajudando aqueles que ele deixou e que ficaram para trás. Foi dada essa permissão e hoje ele ainda se encontra, né, no mundo espiritual, fazendo essa coordenação, ajudando aqueles que ficaram para trás na sua caminhada, e contam-se que ele hoje é o coordenador, né, espiritual das Américas. Então, o espírito, quanto mais vai avançando rumo à evolução, não tem essa, né, de descansar, de viver na inanição, né? Aí é que a capacidade de trabalho fica mais patente e esse trabalho é feito com muito gosto, com muita alegria, com muita responsabilidade. Então vamos ver o que o Espírito da Verdade disse em relação a essa pergunta: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Ainda não temos a condição, e como várias perguntas anteriores do Livro dos Espíritos, vemos que alguns questionamentos de Kardec, eles vão até determinado ponto, somente porque a linguagem nossa não permite que eles possam dar uma definição mais consentânea, mais correta, vamos dizer assim, mais firme em relação àquela determinada pergunta de Kardec, né? E a nossa própria condição de evolução ainda não permite entender determinadas nuances. Ainda não entendemos do que seja, não podemos nem definir o que seja Deus, né? Nem conceber. Temos apenas uma definição muito, né, a nosso nível evolutivo. E uma é dessas. Para nós, basta apenas dizer que Deus cria, como todas as criaturas, as outras criaturas, pela sua vontade, né?
E isso, no momento, nos basta. A questão 82. É correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Né? Vamos refletir, né, um pouco em relação a essa questão. Né? É correto dizer-se que os espíritos são imateriais? É muito interessante, né? E essa pergunta, porque nós sabemos, né, daquela questão hoje da própria ciência, né, essa concepção de que tudo, né, matéria, mas tudo dentro do seu estado próprio, né? E Kardec vem com essa pergunta em relação ao espírito, se eles são imateriais. Será que são imateriais? Ou tem alguma outra, né, estrutura de que é formado, né, do que é constituído o espírito? O Espírito da Verdade diz o seguinte: como se pode definir uma coisa quando faltam, mais uma vez, né, quando faltam os termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então, nós identificamos justamente nessa resposta aquela questão de que a nossa linguagem ainda é deficiente, né? E eles não conseguem dar uma definição que possa se aproximar, vamos dizer assim, mais da realidade, mas que para nós, eles identificam que seria mais correto usar o termo incorpóreo, né? E ele coloca mais no final, bem interessante, né, a resposta. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós. Então, essa definição já nos basta nesse momento evolutivo, né? É mais correto usar, né, a condição de incorpóreo. E ele traz uma nota, Kardec, em relação a essa questão. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato. Não é verdade? Pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que lhes seriam dadas pelo sentido que lhes falta. Do mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiramente cegos. Não os podemos definir senão por meio de comparações, sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. O comentário de Kardec é muito, né, esclarecedor e nos coloca na nossa posição e na nossa condição de espíritos ainda, né, em evolução, fazendo essa comparação justamente da questão do cego, né, de nascença, que
e que nós sabemos que tem essas percepções do olfato, do ouvido, do paladar e do tato muito aguçadas, né? Mas que não compreende as ideias que lhes seriam dadas pelo sentido que lhes falta, né? E é a nossa condição ainda, não temos a condição necessária para ter uma definição exata, né, clássica, do que seja justamente o Espírito. A que nós temos hoje é a que nos basta. E a última questão, sim, ainda tem... exatamente. Temos a questão ainda 83. Temos a questão 83. Onde Kardec pergunta: os espíritos têm fim? E agora, os espíritos têm fim porque tudo que se cria, nós imaginamos que em algum momento vai ter fim. Não é verdade? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo. E se, em dado tempo, mais ou menos longo, os elementos de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu. Como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. É uma questão bem, aparentemente bem simples, mas ela é muito complexa, né, para o nosso entendimento. Porque Kardec foi bem fundo agora quando, né, e pergunta se os espíritos têm fim, né, e nos dá uma margem muito grande, né, para reflexão. Mas vamos ver se tem algum comentário, alguma pergunta, né, dos nossos amigos. Érica coloca: diante do nosso nível evolutivo, ainda não temos condições de entender. Mas, refletindo isso realmente, esse termo não seria correto e material. Isso é verdade. Então, vamos ver o que os Espíritos da Verdade têm a responder em relação a essa questão. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que seu pai é, que tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, e é tudo o que podemos agora dizer. Mais uma vez, né? Não adianta a gente querer saber de tudo. Não temos a condição necessária, nem linguagem nós temos, e que muitas vezes os Espíritos dizem que a nossa linguagem ainda é muito curta, pequena, resumida, para que eles possam definir determinadas coisas para nós. Kardec pergunta nessa questão se o Espírito tem fim. Basta nos entender que dizemos que a existência dos Espíritos não tem fim. Isso basta. É tudo o que podemos agora, por agora, dizer, né? Já é muito para nós entender que a existência dos Espíritos não tem fim. E isso é uma questão muito importante
principalmente quando, nesse momento em que há uma verdadeira epidemia de suicídios. Se a gente começasse a entender que o espírito, a existência do espírito não tem fim, isso significa dizer, se nós perdermos, no momento em que perdermos esse corpo físico que reveste, né, o espírito, e que serve de nossa prisão, nós espíritos que temos esse corpo, vamos continuar existindo. Então a fuga dos problemas pelas portas do suicídio não vai encontrar uma solução para os seus problemas, porque levamos daqui aquilo que temos guardado em nosso coração. Se são cheios de problemas, e se fugimos da vida em relação a isso, nós vamos com esses problemas, e ainda mais agravado pela condição de ter tirado a própria vida, onde a condição da própria vida só deve ser tirada, ou só vamos para o outro lado da vida quando formos convidados por Deus, né, quando for o momento certo. Então, essa pergunta e esse entendimento já basta para entender que é importante esse processo de reencarnação e do momento em que estamos aqui na Terra. Que tem um começo, a vida na reencarnação, tem um começo, tem um meio e um fim. Mas que para nós espíritos, esse fim é apenas o fim da existência terrena, e que nós vamos, libertos do corpo físico, continuar no outro lado da vida. E esse estado, essa chegada no outro lado da vida, a forma como vamos chegar lá, vai ser de acordo com aquilo que nós estamos aqui realizando neste momento existencial. Então não adianta buscar a solução dos problemas através da fuga do suicídio. Então essa questão já dá esse entendimento muito interessante, importante acerca da vida. E se encontra-se alguém com problemas existenciais, buscar a casa espírita, buscar os profissionais qualificados para o entendimento da sua problemática, como psicólogos, psiquiatras, né? E paralelo a isso, se são espíritas, buscar a casa espírita e orientação para que possam receber a ajuda necessária. Se são de outras escolas religiosas, buscar ajuda paralela. Nunca deixar um tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico porque está recebendo tratamento espiritual. Isso é um crime que não imaginamos o tamanho. Essa ajuda paralela é importantíssima, muito importante, né? E a problemática de depressão que está surgindo no planeta Terra é alarmante, o número de pessoas. E a Associação Luminar dos Espíritos Magnetizadores, que funciona aqui em Campina Grande, que tem recebido pessoas todos os domingos para receber o tratamento do passe magnético, tem se obtido resultados muito interessantes e muitos extinguindo, né, recebendo a cura de suas depressões, tem resultados, é feito um acompanhamento minucioso, né, durante o tratamento da TDM, e que se tem tido resultados
excelentes, né? Evitando muitos de se agravarem na sua problemática e até por conta desse agravo buscar soluções que se achem imediatas. Assim sendo, estamos chegando, né, mais um final de programa, estudo do Livro dos Espíritos. Érica levanta uma questão muito interessante, é porque muitas vezes o problema é espiritual. É verdade. E paralelo sempre, né, o profissional, porque se não precisasse de profissionais na área da medicina, então Deus não colocaria, não é verdade? Então, sigamos a nossa caminhada confiando de que esse momento existencial, essa reencarnação é importante. O estudo do Livro dos Espíritos nos dá uma abrangência de entender melhor a nossa existência, de entender melhor a vida. E aqueles que buscam esses estudos, a seguir esse programa, se não tem condições de sair de casa para ir a um centro espírita, comodamente estuda através da TV Chico Xavier, na segunda e na quarta-feira, o estudo do Livro dos Espíritos, onde vai, nesse momento, tendo conhecimento dessa doutrina maravilhosa. Dúvidas que se tiverem, sempre no programa seguinte, pode colocar, que vamos aqui, junto com os companheiros, responder e tirar todas as dúvidas. Assim sendo, agradecendo mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa abençoar a todos os irmãos. Muita paz e muita luz.